Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, você que está aí do outro lado, você que é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, está vendo esse vídeo, eu peço em nome de Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e se você achar também de comentar, comente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, comente, diz nos comentários e nós estaremos tirando essa dúvida. Queridos e amados irmãos, eu também resolvi fazer mais um vídeo que fala a respeito da lei e da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é uma coisa que muitos ficam meio assim confundidos, não sabem se o ser humano é salvo pela graça ou se pela lei, devido a muitos ensinamentos que uns dizem que é pela lei, outros dizem que é pela graça, mas vamos ver o que a Bíblia realmente nos diz, porque nós vemos aí muitas falsas doutrinas que ensinam de forma errada e sendo até mesmo antibíblico, muitas doutrinas que são antibíblicas. Mas nós vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vamos para Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, aleluia, no capítulo 3, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor no versículo 11, que diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós vamos ver, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 11, que é evidente que a lei, diante de Deus, ninguém é salvo pela lei, ninguém vai ser justificado pela lei. Então, já é uma coisa concretizada. O próprio apóstolo Paulo escreve aqui que a nossa salvação, ela vem por intermédio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É pela fé em Cristo Jesus. E nós temos mais versículos que comprovam dentro da palavra do Senhor. Hoje eu vou trazer só alguns versículos, uns 3 por aí. Mas nós vamos ver também o que diz o versículo 10. Nós lemos o 11. Mas olha o que diz o versículo 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, todo aquele que são das obras, eles são automaticamente malditos. Nós jamais cumpriremos aquela lei que foi escrita, jamais. Então, por natureza, nós somos condenados, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou, porque por natureza nós éramos condenados à perdição eterna. Mas Jesus Cristo, com o seu imenso amor e com a sua infinita misericórdia, nos alcançou o seu amor e nos deu a graça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, pela graça, nós somos salvos, pela graça do nosso Senhor Jesus. Vamos para mais um versículo, encontrado na carta de Paulo aos Efésios, versículo no capítulo 2, e o versículo 8, capítulo 2, o versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom gratuito, a palavra do Senhor diz. O Senhor nos deu a salvação, entendeu? A salvação é o dom gratuito que Deus nos deu. Não é que nós somos merecedores, é porque Deus, ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia ainda vai dizer mais o seguinte, no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a palavra do Senhor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a nossa salvação, ela não vem pelas obras para que nós não venhamos se vangloriar, mas nós somos para as boas obras. Ou seja, não é porque a minha salvação, por exemplo, se eu não fizer obra, tanto faz se eu fizer ou não fizer. Não, a obra, ela não nos salva, mas nós fomos feitos para as boas obras. Ou seja, eu sou salvo pela graça, mas fui feito para as boas obras, para fazer as obras de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Agora, meus amados, nós vamos aqui em Romanos. Tem uma doutrina aí que fala que a Maria, ela foi salva. Gostaria de entrar um pouco nesse assunto, de que ela nunca pecou. Isso não existe. O apóstolo Paulo deixa claro que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem aqui no versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos, nós necessitamos de Jesus Cristo, nós necessitamos, porque a salvação, essa graça, ela foi nos dada gratuitamente. Então todos pecaram, não existe esse negócio de que alguém nasceu e morreu sem pecar, não existe esse negócio de que existe que Maria é imaculada. Eu estou entrando nesse assunto aqui, porque a doutrina católica ensina que Maria ela nasceu e foi levada ao céu sem pecado algum, ou seja, imaculada. E a Bíblia ela não diz isso. Em Romanos ainda 3, ainda em Romanos 3, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer, Romanos 3, 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se Maria nunca pecou, no caso ela teve que cumprir a lei, teve que ficar debaixo da lei. E já o apóstolo Paulo diz que a lei, nenhuma carne será justificada pela lei. E se Maria não pecou, ela tem que estar debaixo da lei. Então há uma contradição nessa doutrina. Há uma contradição. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Entendeu? Aí Jesus diz claramente que ele não veio para o justo, ele veio para os pecadores. Então, se a doutrina católica diz que Maria não pecou, então ela não precisou de Jesus. Jesus mesmo disse que ele não veio para o justo, chamar o justo. Ele veio chamar os pecadores. Então há uma contradição aí. Então Maria, ela foi pecadora. Segundo a palavra, ela foi pecadora. Mas Jesus salvou ela pela sua graça. Em nome de Jesus Cristo, meus